Hoje estaremos com o tema da live. O tema da live é como que a gente pode auxiliar uma vítima de abuso. Como que pais, familiares, profissionais podem auxiliar uma vítima de abuso. Porque depois que ocorre o abuso, todo mundo fica sem saber o que fazer. Como que a gente ajuda, como que a gente pode auxiliar? E como que a gente pode saber que alguém está passando por abuso? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Como reconhecer alguém que já passou por abuso? Alguém que está passando por abuso? Então sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a cada um que pôde participar dessa live. E também é muito importante você estar curtindo, compartilhando essa live, compartilhando esse conhecimento. Porque a gente não sabe, porque qualquer pessoa pode ter sido vítima de abuso. E quanto mais a gente espalha esse conhecimento, mais a gente ajuda mais pessoas, porque às vezes o que acontece, né? Como aqui, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Rafaela Silva, eu sou especialista no tratamento de abuso sexual e relacionamentos abusivos, relacionamentos ruins. Eu ajudo as vítimas dessas relações tratando os danos e as sequelas para que elas possam ficar bem consigo, ficar bem com o seu passado e se abrir para relações saudáveis. E esse tema foi muito recorrente e que está precisando muito ser falado. Porque muitas vezes, tanto os familiares, os amigos e até mesmo os profissionais retraumatizam a vítima sem querer, sem estar na intenção de retraumatizar. Às vezes está ali tentando acolher e de repente você retraumatiza a vítima. E aí isso dói muito mais em quem passa por abuso. Então vamos um pouquinho, né, para a primeira parte da live, né? Pois assim como eu e outras vítimas de abuso já se sentiram retraumatizadas e elas queixam muito disso, da falta de acolhimento ou daquele acolhimento que não foi tão acolhimento, onde que elas se sentiram retraumatizadas. Os pais também ficam assim. Esse dia para trás estava pensando, nossa senhora, imagina se eu tivesse uma filha e essa minha filha tivesse passado por abuso, será como é que eu faria, né? Eu falei, nossa, aí surgiu o tema dessa live de hoje. E um pouquinho que a gente vai falar, muitas vezes, por que é importante eu falar disso? Porque muitas vezes o que eu vejo, por falta de conhecimento, por ignorância, por não saber, por crenças e paradigmas antigos, quando essa vítima vai contar o que aconteceu, ela vai relatar o que se passou com ela, o que aconteceu com ela, ela sofre muito, porque muitas vezes, quando ela vai relatar, os familiares, naquele momento, não conseguem acolher a vítima. Muitas vezes esbarra também em crenças, padrões, preconceitos, paradigmas e às vezes até na própria dor. Seja muito bem-vinda, Angélica. É um prazer te ter por aqui. O que acontece? O que aconteceu comigo quando eu fui contar, assim, muito tempo atrás, quando eu era adulta já, quando eu fui contar pra minha mãe que eu havia passado pela molestação. Eu fui contar pra ela o que aconteceu e tudo. E fui contar também do abuso do meu irmão. Quando eu fui, e eu tinha passado por terapia, tinha sido acolhido pela terapeuta, já vinha me tratando, eu já era terapeuta já. Quando eu fui relatar pra ela, naquele momento, acho que minha amiga ficou no estado de choque. Quando eu fui contar pra ela o que aconteceu, porque quando eu tinha 4 anos de idade, nós morávamos num lugar onde que era bem pobre. E nesse lugar, um trem caiu na cidade e contaminou toda a água. Então, a minha mãe teve que pegar e buscar água fora de casa. Teve que, naquela época, quem é mais
Se você passou dificuldade, você sabe, aqueles caminhão-pipa que chama. Então minha mãe tinha que ir lá buscar água. Quando minha mãe foi buscar água, ficou só eu e meu irmão junto. Quando ficou eu e meu irmão junto, o que aconteceu naquele momento? Minha mãe saiu, ficou eu e meu irmão junto, eu confiava nele, aí meu irmão falou assim, me levou pro quarto, me colocou na cama, e lá era uma casa assim, que tinha um banheiro pequenininho, uma cozinha e um quarto pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão, todo mundo dormia tudo junto. E ele tinha a cama dele separada, ele me colocou na cama dele, e naquele momento ele fez um ato de abuso sexual. E aí, eu era pequeno, não entendia aquilo, acabei aceitando aquilo, não sabia, criança, como é que criança vai saber que o irmão tá errado? E até o irmão, como é que vai saber que não pode fazer isso com a irmã, que tá errado, né? Por isso que eu apoio a educação infantil dentro das escolas, a prevenção do abuso dentro das escolas, nas igrejas e em vários lugares. E aí aconteceu aquele abuso. Aí depois eu vou contar os sinais e sintomas que uma vítima de abuso sente. Porque muitas vezes uma criança está passando por abuso e os pais não sabem. Às vezes está passando na escola, às vezes está passando na casa do vizinho, do tio. E ninguém ali sabe que aquela menina, aquela pessoa está passando por abuso. Porque uma vítima, ela sempre dá sinais e sintomas. Então, mais pra frente, na vida adulta, eu fui contar esse abuso. Minha mãe ficou muito nervosa na hora. E na hora também, como eu não tive aquele acolhimento, eu fiquei nervosa com ela, xinguei ela tudo, falei assim, e você lembra daqueles seus namorados? Você lembra disso? Você lembra daquilo? Você lembra daquele namorado seu que me molestou? Você lembra disso, daquilo? E meu irmão fez isso, e você fica do lado dele, isso aqui, isso aqui. Aí virou aquele caos, aí meu irmão entra no meio da briga. E aí meu irmão ficou bravo também, todo mundo virou um caos. Aí eu saí chorando de casa, nessa época eu fui morar sozinha, e aí eu saí chorando. E fiquei chorando. Aí depois cheguei na terapeuta e falei com ela. Fui contar, e aí todo mundo reagiu negativamente quando eu fui contar. Ela explicou. Você contou no modo vingança? Foi no modo vingança que eu contei. Que naquela época a gente vai no impulso e já conta, né? Aí ela explicou, conversar, falou, vai lá e conversa com ela de novo. Aí eu fui lendo alguns temas, fui lendo algumas coisas. E quando eu fui conversar novamente com minha mãe, eu fui com a abordagem diferente. Perguntei, mãe, você já passou por abuso? Ela falou, sim, eu também já passei por abuso. Quando eu era pequena, tava eu e meu pai dentro de um quarto e ele tirou a minha calcinha. Isso é abuso, viu? E naquele momento eu me senti abusada. Quando um dos meus irmãos também, quando eu era mais nova, chegou a passar os órgãos genitais dele em mim. E eu ali me senti abusada. Então, normalmente, muitas vezes, quando uma criança passa por abuso, a mãe ou o pai já passou por abuso na vida dele. Pode ser um abuso sexual, pode ser um abuso psicológico, pode ser abuso de violência doméstica, mas alguém na família já sofreu por abuso. E a gente vai repetindo esse padrão de abuso. Por isso que é importante pais e mães buscar a terapia, olhar as suas dores, olhar o que aconteceu na sua história para não passar para os filhos, para que esse padrão ruim não se repita. E também para que a gente sejamos pais, mães, educadores que saibam acolher ainda mais uma vítima de abuso, que é muito ruim você passar pela retraumatização. É muito difícil a gente passar pela retraumatização. Já não bastava ter passado pelo abuso e aí a gente é retraumatizado. Dói demais. Mas às vezes a retraumatização acontece por ignorância, de não saber. Então nessa live de hoje, nessa palestra de hoje, eu vou te ensinar como que você acolhe essa vítima. Como que você não retraumatiza ela. Como que você reconhece os sinais e sintomas de alguém que está passando por abuso ou que já passou por abuso. Então vamos um pouquinho, né? Aqui eu vou começar a contar para vocês. Porque o que é mais importante é você reconhecer os sinais e sintomas. Por quê? Uma criança, uma adolescente, uma mulher dá sinais sempre. Então agora eu vou falar um pouquinho dos sinais e dos sintomas. Oi, Noeli! Seja muito bem-vinda. Eu vou falar um pouquinho agora dos sinais e dos sintomas. Como que eu vou saber que alguém
está passando por abuso ou já foi vítima de abuso. Por quê? Esses sinais são enquanto a vítima está passando por abuso, esses sinais e sintomas são também após o abuso, porque isso perpetua até a vida adulta. Tem muitas pessoas que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com tentativa suicida, porque na sua infância passou por algum tipo de abuso sexual. E Noeli, depois você me fala se o som tá bom, vocês estão conseguindo ouvir direito. Ah, boa noite, oi Dina! Vocês me falam se o som tá bom, vocês estão conseguindo ouvir direito. Porque hoje a dinâmica da live aqui tá tipo meio PowerPoint. E tá diferente aqui um pouquinho. Então vamos lá aos sinais e sintomas. Os primeiros sinais, a criança ela começa a ter medo de tal adulto. De repente, tal adulto chega, ela começa a chorar. Tal adulto chega, ela não quer ficar perto daquele adulto. Tal adulto chega, ela corre pro quarto. Tal adulto chega, ela começa a olhar aquele adulto com uma cara assim, diferente. Tal adulto chega, ela fica com medo de tal adulto. Ela não quer ir na casa de tal adulto mais. Não quer pisar lá mais, seja ele pai, seja ele tio, seja ele um vizinho. Ela não quer ir mais na casa dele. Então fica alerta quando a criança está com medo de um adulto, quando ela não quer ir mais na casa de tal adulto. Até com o olhar da criança, você começa a perceber que ela olha para aquele adulto, às vezes querendo falar para você, olha que tem alguma coisa de errado. No próprio olhar, na própria expressão facial da criança, a criança está com um olhar mais triste, um olhar de espanto, um olhar de medo. A expressão facial dela está com aquela expressão de medo. Então observe, ela está sempre dando sinais. E ela também começa, ela é uma criança super alegre, uma criança que gostava de brincar, uma criança que gostava de correr. A criança de repente mudou o comportamento. Ah, mas minha filha não era assim, meu filho não era assim, o que está acontecendo com ele? Tem alguma coisa errada. Por isso, os pais, educadores, pessoas próximas, familiares têm que observar quando uma criança começa a mudar, quando a criança começa a se modificar. Porque ela não era assim, como é que de repente agora ela começou a ficar diferente? De uma hora para outra. Ela não era assim, tá acontecendo alguma coisa, a gente tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha. E aí a criança começa ela começa a ficar triste, começa a ficar chorosa, começa a ficar irritada. Ela começa a se coçar assim, começa a coçar o corpo, começa a coçar a vagina, começa a coçar o ânus, começa a coçar as pernas. Ela começa com tentativa suicida. Começa a automutilar os pulsos, começa a fazer aqueles cortes nos pulsos. Então observe isso também. Ela começa até naquelas partes mais tristes de querer colocar corda no pescoço, querer fugir de casa. Eu vou fugir de casa? O que essa criança está querendo fugir de casa? Tem alguma coisa de errado. Ela começa a ter ansiedade, começa a ter depressão. Ela começa na sua vagina, ou começa a aparecer DSTs, infecções. Ela começa, até por isso que é importante a gente estar olhando a vagina da menina, o ânus da menininha, do menino, olhar o ânus da vagina, ver se tem alguma coisa errada. Por quê? Muitas vezes o abusador pode ser que ele não faça pela vagina, pode ser que ele use o ânus. Então é importante olhar o ânus, olhar os órgãos genitais, está tudo bonitinho, está tudo certinho. Então olhe o corpo dessa criança. Observe como ela se sente, porque o abusador ele pode estar dentro da casa, ele pode estar do lado dos vizinhos, ele pode estar dentro da escola. Então mudanças bruscas de comportamento demonstram que essa criança está passando por alguma coisa. Porque muitas vezes a gente pensa assim, isso é birra de criança, tá fazendo gracinha. Aí o pai vai lá e amanhã mete o pau na criança. E às vezes aquela criança está falando, me ajuda. Porque quando a pessoa está indo para tentativa suicida, ela está pedindo socorro. Ela está pedindo, me ajuda. Então, você senta, olha nos olhos dessa criança, olha nos olhos, senta perto dela e pergunta,
Nossa, notei que você tá diferente, tá acontecendo alguma coisa? Você pode confiar em mim. Eu tô aqui pra te ajudar, pra te apoiar. Você pode contar qualquer coisa pra mim. Eu vou ficar do seu lado, eu estou aqui pra estar com você. Oi, Karine, boa noite. Então a gente tem que ficar de olho nesses sinais e nesses sintomas. E esses sinais e esses sintomas percorrem até a adolescência e vida adulta. Por quê? Muitas pessoas vão pro vício para tentar esquecer uma dor. Então elas usam do vício para esquecer aquilo que aconteceu, para esquecer aquela dor. Há relatos de pessoas que passaram por abuso que eles começam a falar assim: eu só bebo, eu só fumo isso porque eu quero esquecer aquela dor. Eu sinto um vazio muito grande. E tem pessoas também que passaram por abuso e não lembra. Só lembra quando vai para terapia. Que o nosso eu, o nosso subconsciente, ele cria mecanismos de defesa, onde que para nos proteger bloqueia aquela memória de dor. A criança também começa a ter medo do escuro, tem muito medo do escuro, então observe isso também. A criança também pode começar com comportamentos sexuais. Ela não tinha isso e de repente começa com comportamentos sexuais. Então observe. E já na fase da adolescência também tende a ter medo da intimidade. Então ela começa com desconfiança do ser humano, começa a ter medo da intimidade. Não tem, tipo assim, já na fase adulta, quando é uma mulher ou um adolescente, já tem medo da intimidade, tem dificuldade de se relacionar. Principalmente se ela foi abusada por um homem, ela tem dificuldade com o sexo masculino. Muitas vezes ela projeta essa dificuldade no seu parceiro afetivo, projeta essa dificuldade em mentores, porque alguém fez ela sofrer daquele sexo e ela começa a projetar aquilo também. Essa pessoa também pode ter bloqueios sexuais, quando na vida adulta pode ter dor na relação sexual, pode ter, após relação sexual, pode ter sangramento na relação sexual, ausência de prazer. Isso tudo vem da questão do abuso sexual. E também, isso se prorroga, ela sente um peso. Parece que ela está carregando peso. Um peso muito grande. Que peso grande é esse? É o peso de não poder falar, de não poder contar o que aconteceu com ela. Porque muitas vezes ela teve que guardar esse segredo e está continuando guardando. Então, como ela não pode falar, muitas vezes ela não teve com quem contar, ela começa a carregar aquele peso. Então ela sente que está carregando um peso nela. Relatos de vítimas que quando contam, falam assim: nossa, parece que eu tirei um peso da minha vida, um peso das minhas costas, sabe? Que eu pude falar isso pra alguém. E ela tende também a sentir muito cansaço, um cansaço fora do normal. Por quê? Esses traumas de abuso, e a pessoa normalmente não passa só por um trauma só, ela passa por vários traumas na vida. Porque além de passar por abuso sexual, muitas vezes, que antigamente, e até hoje ainda perpetua, a violência doméstica. Tipo assim, vou bater nessa criança para educar. Nenhum de nós, eu falo, ninguém gosta de apanhar. Eu não gostei de apanhar. Você gostou? Ninguém gosta de apanhar. Mas naquela época, os nossos pais e até nós mesmos podemos ter batido no irmão, a mãe bateu na gente, o avô bateu e vira aquele padrão. Aquele padrão que se repete. Não, é batendo que se educa. Vamos bater que vamos educar. Criança que tá dando trabalho tem que apanhar. E a gente vai repetindo isso. Mas quando a gente vai vendo, quando a gente vai tratar em terapia, tem pessoas que passou por que o pai bateu, que o avô bateu, que você que bateu. Até eu me lembro uma época quando brigou minha mãe e meu irmão um dia no show, meu filho, que eu fui buscar uma terapia. Por que eu sentia tanta ansiedade também? Era mediante essa briga que teve. Então, a violência doméstica gera muitos traumas e muitos bloqueios. Então, nem sempre bater é a melhor forma de educar. Às vezes, dialogar e também castigos também. Porque tem pai e mãe que deixa a criança com esse castigo, deixa trancado lá no quarto sozinho, em isolamento. Às vezes, eu acredito que o diálogo é melhor. Porque eu lembro que a minha avó um dia, minha mãe era... Porque é o jeito que ela aprendeu a educar. Minha mãe pegava e metia o pau. Aí, um dia minha avó, eu achei isso... Eu até hoje lembro que foi muito engraçado isso. Minha avó chegou em mim pra conversar comigo. Assim, você e sua mãe brigam demais.
Ela colocou eu lá e minha mãe conversou com ela. Ela chegou perto de mim, ela olhou nos meus olhos, minha avó olhou nos meus olhos e sentou do meu lado. E conversou comigo. Você entende que sua mãe tá passando por isso, e tá acontecendo isso, e conversar. Mas você entende que se vocês duas ficarem desse jeito, não é o melhor caminho. E foi conversando. E aí, eu não quis ficar brigando mais. E também, para criança, para adolescente, é importante a religiosidade, a espiritualidade. É importante a criança ter um ambiente que possa acolher ela também. Por quê? O que minha mãe naquela época não entendia. Por que eu era tão estressada, tão nervosa, tão irritada? Por que eu vivia querendo brigar? Por que eu vivia chorosa? Por que eu vivia irritada, nervosa? Por que eu tinha aquele comportamento meu? Por que eu ficava chorando demais? Eu chorava muito, tinha uma época da minha vida que eu chorava. Só que nem eu mesmo sabia, que eu nem lembrava do abuso, nem sabia dessas questões de abuso. Aí minha mãe me levou no centro espírita. Chegando nesse centro espírita, lá uma senhora me acolheu muito. E ela começou a ser muito amorosa comigo, me ensinando a desenhar. E ela conversava comigo. E ali eu recebi muito amor e muito afeto. E também tive um amparo da espiritualidade. Então isso tudo ajudou muito na minha cura também na infância. Então, muitos dos pais deixam a criança só no celular. E tome cuidado também, tanto pai como mãe, com quem que seu filho está conversando? Quais os grupos que seu filho e sua filha anda? Já parou para pensar? Porque os pais assim, não olham isso. Não olham com quem que o filho e a filha está conversando, que grupos que ele está entrando, com quem que ele dialoga do outro lado da tela, que encontros que ele está marcando. Tem filha que fala assim, mãe, eu pareci com o namorado. É a mãe, nossa, que bonito, nem quer se preocupar para saber que namorado é esse que está do lado da filha dela, que homem é esse. Mãe, eu vou sair. Onde que você vai, filha? Que tipo de jogos que seus filhos estão jogando? Porque recentemente teve um abusador que usou de jogos. Ele usou de jogos para manipular as crianças. Então, igual eu digo, o abusador está do outro lado da tela. Ele pode estar dentro da escola, ele pode estar dentro de casa, ele pode estar na vizinhança, ele pode estar em qualquer lugar. Então a gente tem que ficar com esse sinal de alerta também para ajudar a vítima, poder ajudar ela no que ela está passando. E vocês estão chegando aqui, compartilhe, marca os amigos, marca a amiga, marca todo mundo para assistir essa live. Que isso aqui é um conhecimento que salva vidas. Porque às vezes uma vítima de abuso demora muito tempo para contar o que aconteceu. E depois eu vou explicar o porquê que ela demora para contar, porque muitas vezes ela não consegue falar porque de ter passado por abuso. Então, esses são alguns sinais e sintomas de alguém que pode ter passado por abuso ou que está passando por abuso. E esses sinais e sintomas servem para a fase da infância, para a fase da adolescência e da fase adulta também. Porque muitas vezes tem pessoas que já passaram por abuso, mas só como o inconsciente, subconsciente cria mecanismos de defesa, a pessoa não lembra. Mas ela sente. Porque eu sempre digo que somos camadas e camadas de cebola. De repente, a gente pensa que aquilo não afetou a gente, mas às vezes um dia o avô bateu, uma camada. Um dia a mãe bateu, uma camada. Um dia tal pessoa passou a mão, tocou, outra camada. Um dia eu briguei com não sei quem, outra camada. Um dia fizeram bullying comigo, outra camada. A gente fica cheinho assim, ó, cheinho de coisa, de trauma, de bloqueio, de coisas que aconteceram com a gente. E aí, a gente está doente. E aí uma hora a gente começa a ficar com o corpo adoecido, porque o corpo sempre dá sinais. Nosso corpo sempre vai dar sinais que tem alguma coisa de errado. Agora vamos um pouquinho para a próxima parte, né? Como que você pode reconhecer um abusador ou um pedófilo? Como que eu posso saber que pode ter um abusador, um pedófilo? Ou que tal pessoa pode estar abusando do meu filho, da minha filha? Como que eu posso saber que isso está acontecendo? Vamos aos sinais de como que um abusador age. Como que ele está ali agindo para conseguir manipular a criança, a mulher, a adolescente? Como que ele manipula? Como que ele age? Então vamos agora descobrir um pouquinho e tirar um pouquinho dessa máscara dele. Porque aí quando você descobre que pode ter um abusador, você começa a ficar de olho, você começa a observar, né? Então vamos lá. O primeiro sinal, ele vai pegar a confiança dos pais. O abusador, ele estuda
ele estuda muito antes de aprontar. Ele estuda antes de dar o bote. Então ele vai pegando a confiança dos pais, dos familiares. Ou se for o pai, ele pega a confiança da mãe. Se for um padrasto, ele pega a confiança aí da mãe. Então, depois que pegou a confiança, pode deixar a criança sozinha, não tem problema não. Deixar a filha sozinha, não tem problema nenhum, não. Ele não vai fazer nada, não. Aí a gente tá ali pegando a confiança, né? Ele pegou a confiança, conquistou o território, ninguém tá desconfiando dele. E o mais incrível que parece é que, na maioria das vezes, 80% dos casos, quem abusa é o pai, é o padrasto, é o tio, é o irmão, é o primo, é o professor, é a cuidadora, é o cuidador, é a babá. É sempre alguém próximo à vítima. Na imensa maioria dos casos é alguém próximo, 80% dos casos foi alguém que estava ali próximo. Por quê? Você acha que o abusador ele vai chegar na vítima já abusando dela de repente? Não. Ele tem que conquistar a vítima. Ele tem que pegar a confiança da vítima. Ele tem que pegar, às vezes, a confiança da família. Então, esse abusador, ele começa conquistando. Ele começa com brincadeira com a vítima. E muitas vezes a pessoa fala assim, quando é caso de juiz, a mãe vai lá, denuncia pro juiz, e o juiz fala assim, mas que é isso? Ela confia nele, tá até com saudade dele. Claro, muitas vezes é o pai, é o tio, é alguém que era muito claro para ela, é alguém que ela confiava. Então a criança não tem o cérebro de um adulto. Até nós que somos mulher, somos iludidas da vida. Nós mulher, o homem tá lá diminuindo a gente, tá iludindo a gente, tá manipulando a gente. Uma hora o homem tá bom, outra o homem tá ruim, a gente acredita no homem. Imagina uma criança, então. Imagina uma criança que não tem um cérebro nosso. Se nós, mulher, se até homem também, cai em relacionamento abusivo, imagina a criancinha pequena. Imagina um adolescente que não vai ser manipulado. Então, ele começa com brincadeiras. Vamos brincar ali de papai e mamãe, vamos brincar de médico. Vamos brincar de morcego, aí você morde, eu mordo seu pescoço, você morde meu. Toca aqui na parte do tio, na parte do pai, toca aqui, toca aqui. Ele começa pegando confiança. Ele fala assim, vamos brincar assim, eu sou o seu namoradinho, você é a minha namoradinha. Então ele começa brincando com a vítima. Ele já tem a confiança, então ele começa brincando, com brincadeiras. Ele começa a dar presentes para essa vítima também, começa a dar presentes. Começa a dar doce, começa a dar brinquedo, começa a dar pirulito, dar bala. Por quê? Ele está só preparando o território. Porque a partir do momento também que ele tem a confiança da vítima, ele fica mais fácil ele manipular a criança, a mulher, a vítima de abuso, porque ele está sempre ali manipulando. Por isso que é muito difícil uma vítima de abuso contar. As pessoas só vão contar depois, quando são adultas. Quando uma vítima contar pra você, você diz que tá com ela, você acredita nela. Não desconfie dela. Então vamos um pouquinho. E o que ele costuma fazer também? Ele seduz também a criança, o adolescente, ele seduz. Muitas vezes ele dá dinheiro também, ele compra a vítima. Há casos que acontece do abusador não conquistar a vítima, há casos sim. Quando às vezes é no ônibus, quando é no meio da rua, que ele já vai lá e dá o ataque. Mas a imensa maioria dos abusadores, eles conquistam a vítima, ele conquista o território. Por isso que a vítima, a criança, fica muito confusa. E o que ele faz também com a vítima também? O que ele costuma fazer? E também fica de olho também quando um homem começa a ficar muito olhando para sua filha, para seu filho, quer ficar com ele sozinho ou com ela sozinha. Assim, não, vou levar para passear. Toma cuidado com esses passeios, porque é nesses passeios que ocorre abuso. Não, você pode ir trabalhar que eu fico aqui com ela, eu cuido dela. Eu cuido dele, pode deixar. Toma cuidado com quem você está deixando seu filho, quem você está confiando. Será que você pode 100% confiar nesse seu marido? Confiar nesse homem que você acabou de conhecer? Ou às vezes até no próprio pai, porque os pais, tem muitos pais que abusam da criança, principalmente com essa porcaria dessa pornografia, que entra na mente da pessoa, aí eles acham que o que acontece na pornografia tem que acontecer no mundo real. A pornografia infantil também. Onde que aí a pessoa começa a achar que aquilo
Aí perde totalmente o respeito, a dignidade, os valores. E agora vamos um pouquinho. E o que ele costuma falar pra criança também, pro adolescente? Ele começa a falar na mente da criança e do adolescente: olha, você que é a safada dessa história, eu vou falar pra sua mãe que você que tava dando em cima de mim, você que é safada. E se você contar pra ela, eu falo que era você que ficava mexendo comigo. Você que é safada, você que tava olhando pra mim, você que tava me dando bola. Eles falam de jeito, viu? Eles é manipulador. E a criança também confunde, a criança e adolescente, a pessoa confunde, ela confunde o carinho. Porque ela pensa assim, não, ele só tá sendo carinhoso comigo, ele só tá sendo afetuoso comigo. Então muitas vezes ela não sabe distinguir um carinho de um abuso. Depois, muitas pessoas vão descobrir que estava sendo abusado na fase adulta, quando vê alguém explicando e falando que ele era abuso. Ela fala, nossa, não é que o meu tio ficava passando a mão nas minhas pernas, não é que o meu tal parente pedia pra me sentar no colo dele e ficava passando a mão em mim. Então, às vezes, a pessoa vai descobrir só depois de um tempo, que ela vai descobrir que tinha alguma coisa de errado, que aquilo não estava certo. E depois que ela fala, nossa, era um abuso, não um carinho. Na época eu pensava que ele era carinhoso, eu pensava que ele estava só sendo bom pra mim. Muitas vezes ele também fala assim, olha, seus pais saem para trabalhar, seus pais não ligam com você, seus pais não te amam, mas eu te amo. Olha, se você contar pra alguém, eu mato a sua mãe, viu? Eu mato a sua família todinha. Você conta pra você ver. Conta que eu vou que eu mato eles. Eu mato sua mãe, eu mato seu pai. Quero ver. Muitas vezes também a criança tem pai que é bem bravo, né? Aí o pai fala assim, olha, se alguém tocar em você, eu vou matar essa pessoa. Aí a criança não conta, por quê? A criança pensa assim, nossa, é meu tio, eu não quero ver o meu tio brigando com meu pai. Nossa, e agora? É o meu primo. Eu não quero ver o meu primo brigando com meu pai. Nossa, é o meu irmão. E agora como é que eu vou contar pra minha mãe que o meu irmão tá fazendo isso comigo, mãe? Ixi, agora ferrou, hein? Como é que eu conto que foi meu irmão que tá fazendo isso comigo? Minha mãe vai bater nele. Então, pra uma criança, pra um adolescente, é muito difícil contar. Não é fácil assim uma vítima sair contando que passou por abuso. Pra ela contar, ela teve que ter muita coragem. Muitas vítimas, elas ensaiam no espelho antes de contar o abuso que aconteceu com elas. Elas ensaiam para contar, porque elas sabem que vai ser difícil. E quando contam, infelizmente, o que acontece com a maioria de nós retraumatizamos elas. Nós ficamos contra elas. Muitas vezes, há mulheres que ouvem dessas próprias mães e avós, você estava de saia curta. Teve um caso de uma menina que ela foi da escola. Ela foi lá falar para os policiais que tal pessoa estava sendo abusiva com ela. O que os policiais falaram? Tava de saia curta. Por isso que ele mexeu com você, por isso que você foi abusado. Você tava pedindo, né? O que é isso que você faz? Você tava pedindo pra ser abusado. Ninguém manda você ficar de saia curta. Ninguém manda você ficar mostrando os peitos. É bem assim. Aí o que a gente faz? A gente tá batendo palma pro abusador e falando assim, abusa mais. É assim que a gente faz. A gente tem uma cultura de ficar a favor do abusador e contra a vítima. Por ignorância, por preconceito. A gente tem que quebrar esses paradigmas, quebrar esses preconceitos. Porque você não sabe uma dor que uma vítima de abuso sente. Tem mulheres que estão 70, 80, 50, 40 anos com sequelas e danos de um abuso infantil. Um abuso infantil não é uma brincadeira. E ele dói muito. Porque muitas vezes a pessoa foi abusada porque ela mais amava. Ela foi abusada porque ela mais confiava. E o que ela passa a pensar? Como é que eu vou confiar no ser humano se quem eu mais amava me abusou, me maltratou, me usou? É assim que a vítima se sente. Então, quando ela conta, você pode ter certeza que ela teve uma coragem muito grande para contar aquilo. E muitas vezes o abusador ele vira vingador. Então ele fica ali ameaçando a vítima, torturando a vítima, manipulando a vítima. Ele fez o crime e ainda quer torturar a vítima, machucar ainda mais a vítima. Então, por isso que a gente tem que acolher essa vítima e ficar do lado dela, não contra ela. E também,
a gente tem que ficar em alerta também, porque cuidadores também abusam. Porque muitas vezes tem pessoas que às vezes deixam com o cuidador. Ah, vou deixar com a vizinha lá, vou deixar com o cuidador. Há casos de babás que são criminosas. E o que elas fazem, essas babás criminosas? Elas vão lá e tiram foto da criança, pra você ver. Vai tirar foto do bebê, foto dos órgãos genitais do bebê, foto da criança, da menininha. Elas tiram foto e mandam pro abusador. Igual aquele caso que ocorreu aí, que a menina foi pra escola, quando tava voltando da escola, a abusadora, junto com o abusador, ela foi lá, parece que conversou com essa menina, e ela pegou por trás e pôs o pano na boca da menina, com alguma coisa para ela dormir, e ela dormiu. E ela ajudou o abusador a pegar essa menina e colocar numa mala. Eles sequestraram ela, pegaram ela e levaram pra casa dele, e colocaram a menina na mala. Levaram pra casa dele. Chegando na casa dele, ele começou a abusar dessa menina, ele prendeu essa menina, e na cabeça dele ele queria que ela fosse escrava sexual dele, e ele ainda pegou e prendia ela, e ele filmou e mandou pra mulher, e ela era namorada dele. Então, infelizmente, existe mulheres abusadoras, existe também, não é só homem abusador, existe mulher abusadora também, infelizmente existe. Por incrível que pareça, tem mulher que é conivente com abuso. E a gente não pode ser conivente. E também tem pessoas que falam assim, olha, tem uma coisa que muitas pessoas fazem. E minha mãe, na época, ela fez isso. Quando eu ouvi ela falando, eu fiquei puta de raiva dela, que ela falou que não era abuso. Por quê? Quando eu era pequena, tava eu e minha mãe. E ela tinha um namorado. Esse namorado pegou e levou eu e ela pra gente ir no lanchinho. Aí ele pegou a fusquinha dele, levou a gente nesse lanchinho, a gente sentou, comeu, a gente tava voltando. Chegou no fusquinha, sentou. E quando eu sentei, eu tava no fundo e minha mãe na frente. E minha mãe não percebeu, mas aí ele pegou e passou a mão nos meus órgãos genitais. Quando ele passou a mão nos meus órgãos genitais, eu tava de sainha. Eu fiquei sem graça, eu fiquei sem reação, fiquei em choque, em estado de choque. Por isso que a gente pensa assim, por que ela não deu um chute nele? Por que ela não empurrou ele? Por que ela não gritou na hora? Muitas vezes, a maioria das vítimas fica em estado de choque. Porque a gente funciona igualzinho um bicho. Já viu aqueles filmes lá, que as pessoas começam, os animais estão correndo assim e o leão vai atacar? Quando o leão vai atacar, que é o predador, o que o outro animal fica? O outro animal fica assim, ó, encolhidinho, quietinho, até o predador ir embora ou realmente o predador atacar. Nós também ainda temos esses mecanismos. Então, quando o abusador vai mexer com a vítima, muitas vezes a vítima fica em estado de choque, não consegue se mexer, não consegue reagir. Ela não sabe se ela luta ou se ela fica quieta. Então, por isso, muitas vezes a vítima não consegue reagir. Realmente, ela não está mentindo que não conseguiu reagir, que não conseguiu se mexer, que não conseguiu abrir a boca, que não conseguiu gritar. Muitas vezes ela não consegue fazer nada. E muitas vezes ela se sente culpada por não conseguir fazer nada, por não conseguir reagir. Imagina, para uma mulher é difícil, imagina para uma criança e para um adolescente reagir a um abuso. Não consegue muitas vezes. Por isso que muitas vezes a vítima não consegue reagir. Oi, Josi. Seja muito bem-vinda. Também, o que acontece? Quando a gente for acolher essa vítima, a gente for acolher ela, a gente tem que, tanto a criança como o adolescente, a gente tem que tomar cuidado para não retraumatizar. O que é não retraumatizar? Se você for um profissional, ou mesmo se você for um profissional, oi, seja muito bem-vindo. Se você for um profissional, for uma amiga, quando a pessoa for contar para você, não toque nela sem ela querer.
porque pode relembrar o abuso. Porque muitas vezes, se você pega, faz conta assim que essa pessoa foi molestada, e você começa a pôr a mão nela, ela começa a pensar começa a lembrar do abusador. Então, não toque nela se ela não quiser. Por exemplo, se uma vítima de abuso chega te abraçando, tudo bem, você pode dar um abraço nela, mas se ela chega afastando de você e falando, deixa ela falar, mas não toque nela sem ela querer, para ela não relembrar do abuso. Ou se você for tocar, licença. For pôr a mão, licença. Pede licença para a pessoa. Até os pais, se você tiver quando você for ter filho ou filha, hoje já tem, quando estiver desde criancinha, peça licença pro seu filho e pra sua filha. Se a filha tá tomando banho dentro do banheiro, filha, licença. Seu filho e sua filha foi trocar a fraldinha, licença. Mas bebê não entende essas coisas não. Entende sim, viu? Eles sentem. Então, sempre, desde criança, eduque seu filho e sua filha com licença. Com o seu corpo deve ser respeitado. Com o seu corpo é um tempo sagrado, é um tempo divino, que não deve ser tocado por qualquer um. Seu corpo merece respeito. Se os pais, desde o berço até a fase adulta, promover essa educação, a criança já vai começar a entender que não é bem assim. Ou com o tio, ou com o primo, até o próprio irmão, alguém for tocar, assim, mas a minha mãe não é assim, não faz isso comigo, meu pai não faz isso comigo. Sempre quando vai tocar em mim, pede licença. Sempre tem um respeito com o meu corpo. Ela vai entender a diferença do que é quando a pessoa está sendo abusiva ou não. Agora um pouquinho também, você pode fazer também, quando a pessoa, você pode ensinar a criança, se você é pai e mãe, ensina a criança também, quando alguém começou a passar a mão nos seus seios, na sua vagina, nos seus órgãos genitais, um homem aparece pelado na sua frente, você ensina essa criança adolescente a gritar. Socorro, me ajuda! Ensina ela a gritar. Ensina ela a empurrar. Assim, se alguém conhece, você empurra, você grita. Você sempre fala pra ela, você pode contar pra mim. Mesmo que você for um profissional ou for um educador, você pode confiar em mim, você pode contar pra mim qualquer coisa. Se alguém te fizer algo mal, estiver te machucando, te maltratando, você pode contar pra mim, você pode confiar em mim. O pai e a mãe o seu filho tem que se sentir como se você fosse um porto seguro pra ele. Que ele pode confiar em você, pro que der e pro que vier. Você, desde pequeno, você tem que passar essa segurança pro seu filho e pra sua filha. Também um pouquinho, quando a pessoa estiver falando com você também, você não pode interromper ela. Deixa ela falar. Não fica interrompendo a vítima, perguntando como é que foi, o que aconteceu? Será que aconteceu mesmo? Não fica lá com aquela chatice de ficar interrompendo a vítima. Deixa ela falar o tanto que precisa falar. A hora que ela fizer uma pausa, você fala. E sempre faz perguntas abertas. E aqui um pouquinho mais pra frente eu vou falar um pouquinho o que fala e o que não fala, viu? E também, quando uma vítima estiver te contando, estiver te relatando, não fica com aquela cara de espantado, mesmo se for pai e mãe. Quando a criança começar a contar pra você segura. Tá com vontade de chorar, você segura o choro. Você segura o choro porque se você começa a chorar junto com a criança, ou junto com a pessoa que tá te contando, a pessoa para de contar na hora. Porque ela vai olhar pra você e falar assim, ixi, se eu contar mais um pouco, ela não vai dar conta de ouvir o que eu vou contar. Então não vou nem falar mais. Eu tô machucando ela, eu tô fazendo ela sofrer quando eu falo, não vou contar mais não. Aí ela para de falar. Nunca fica aquela expressão assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não faz essa expressão perto da pessoa não. A pessoa é difícil ela te contar, e você fica com essa cara de espanto. Não começa a chorar junto com a vítima, não. Eu sei que é difícil, mas você segura aí. Se você for profissional ainda, faz de conta assim, eu sou um profissional da área. Você mantém a postura lá.
Depois, se você quiser chorar escondido, você chora escondido. Mas na hora você mantém a postura de profissional. Deixa falar. A hora que ela fizer uma pausa, aí você fala alguma coisa, mas não fica fazendo aquela expressão feia de que tá espantado, que tá assustado. Não chora junto com a pessoa também, não. Você tá ali pra acolher ela. Mesmo que você não tava esperando que ela ia contar isso pra você. Por quê? Realmente, até eu mesmo, quando... essa questão de abuso, quando eu fui contar, se a pessoa faz aquela cara que tá chorando, tá triste, que não tá dando conta, fala, meu Deus, vou calar a boca, a pessoa tá sofrendo. Qualquer um, né? A gente deixa de falar. A criança também. Então, olha, cuidado com a sua fisionomia quando você for atender a pessoa. Se você for pai ou mãe, cuidado com a fisionomia. Não fica aquela cara de espanto. Ou não chora junto com a pessoa, né? Eu sei que é difícil. Mas segura. Tenta ser forte nesse momento. Pelo menos para poder ajudar essa vítima, acolher essa vítima de abuso. Também um pouquinho, nunca menospreze o que uma vítima te traz. Porque muitas vezes o que acontece com os profissionais? A pessoa chega para relatar para o profissional porque a vítima de abuso, ela sempre vai relatar para a parte que é mais fácil para ela. Normalmente, o que ela vai falar para você? Olha, ele começou a me abusar, ele me deu um selinho. Aí você fala assim, selinho é abuso não. A pessoa vai terminar de falar ainda. Aí você já tá cortando ela, você já cortou ela. Aí ela não vai falar mais nada pra você mais nada, ela vai ficar calada e não falar mais nada. Aí ela vai comer. Porque pra criança, pra adolescente, pra vítima, ela começa a contar pela parte que é mais fácil pra ela. Se já na primeira parte você já tá cortando ela não conta mais nada. Ela não vai querer contar pra você. Então, se ela começa falando assim, olha, ele começou me dando selinho. Aí depois que ele me deu um selinho, ele tocou no meu seio. Depois que ele tocou no meu seio, no meu mamilo, ele tocou na minha vagina. Depois que ele tocou na minha vagina, ele fez tal coisa. Ela vai começar pela parte que é mais fácil pra ela de contar. E também tem famílias, tem educadores. O que eles falam? Quando a vítima fala assim, nossa, mas ele passou a mão na minha perna. Eu tava no ônibus, eu tava sentada no ônibus, sentei no ônibus, chegou um homem perto de mim e passou a mão nas minhas pernas assim. É abuso, viu? Porque o corpo do outro deve ser respeitado. Por que você tem que tocar no corpo do outro sem o outro querer? Você gostaria que alguém tocasse no seu corpo sem você querer? Não gostaria, não é? Por quê? Eu lembro muito tempo atrás, quando eu tava no ônibus, e esse ônibus, eu peguei esse ônibus, e 2 vezes que esse abusador fez isso. E muitas vezes a vítima realmente não consegue reagir, a gente fica em estado de choque. A gente fica parecendo, fica com medo, a gente fica em estado de choque, porque a gente nunca esperava que alguém fosse fazer isso com a gente. E aí a gente fica em estado de choque. Eu lembro que eu tava no ônibus, eu era menor aprendiz, tinha lá meus 16, 17 anos, tava voltando do trabalho, peguei o ônibus. Aí eu tava sentado assim no ônibus, e um homem parou aqui perto de mim, ele começou a esfregar o pênis dele aqui no meu braço. Ele ficava esfregando, e eu fiquei parada. Aí ele fez isso pela segunda vez. E eu não conseguia reagir diferente. E aquele ônibus cheio de gente, o povo nem percebeu. Aí até que na época eu contei pra minha mãe, a gente também, muitas vezes, os pais não sabem o que fazer, viu? Não sabem como é que ajuda o filho. Se seu filho chegar para você relatando abuso, é importante você acionar o conselho tutelar, você ligar para o número 100, ligar para o número 180, ligar para a polícia, delegacia da mulher, para que esse abusador, ele seja preso, ele tenha as medidas cabíveis sendo tomadas. Por quê? O abusador, infelizmente, ele não faz uma vítima só. Ele faz uma aqui, faz outra e faz outra. E se for familiar, pior ainda, que ele abusou da filha, depois ele abusa da sobrinha, depois ele abusa da vizinha. Então ele sai fazendo uma vítima atrás da outra. Ele nunca abusa de uma pessoa só, infelizmente. Ele faz uma sequência de vítima. É uma sequência, é um monte. Por isso que a gente tem que denunciar o abuso.
Principalmente se você for profissional, for na escola, for um educador, você tem que chegar na diretoria e falar para as pessoas de diretoria que está acontecendo abuso. E também na hora de falar, por favor, você não vai contar para todo mundo que a criança foi abusada, porque aí a escola inteira vai ficar sabendo que a criança foi abusada. Mantenha sigilo na escola. Aí você fala para a diretoria vai fazer notificação. Por que é importante notificar? Hoje em dia, já tem notificado de casos de abuso, já tem um estádio cheinho de abuso sexual, de acordo com a palestrante, que é a Eliana, e de acordo com os números já notificados. Já o que a minha parte espiritual falou? Para quem acredita em parte espiritual, eu acredito. Você quer acreditar, cada um tem suas crenças. Mas de acordo com a minha parte espiritual, o que a minha parte espiritual falou? Já tem 3 estádios de futebol de criança que passa por abuso. Criança, adolescente e mulher. Principalmente criança e adolescente. Vítima de abuso. Sabe o que é 3 estádios de futebol de pessoas sendo abusadas diariamente? Você sabe o que é uma criança ir dormir e esperar o abusador e abusar dela? É a coisa mais triste que tem. É horrível. E fora as crianças que somem aí, a gente nem sabe o que está acontecendo, que é tráfico infantil. Por isso você tem que saber, se você tem filho, tem alguém próximo de você, você tem que ficar de olho. Que tem, infelizmente, esses dias pra trás, tem uma vizinha aqui, que ela deixou os meninos brincando aqui na rua. De repente pode vir um carro daqueles tráfico infantil, pega as crianças, coloca dentro do carro, some. Ninguém nunca mais vê essas crianças. Infelizmente, o que eles fazem? Eles pegam criança para abusar. Eles pegam criança para pegar os órgãos genitais das crianças. Eles pegam criança para fazer as loucuras deles, as magias negras, faz tudo que você imaginar. Infelizmente, acontece isso. Por isso, você não fica deixando a criança tá lá na rua, você vai lá ficar junto com a criança. Nada de deixar a criança sozinha na rua. A criança foi na casa do amiguinho, vai junto com ela. A criança, nada de ficar deixando a criança ir na padaria sozinha. Ah, não, vou deixar ela comprar. Vai comprar isso pra mim, filha. Aí a criança vai comprar o trem e some. Aí alguém pega ela, algum abusador, alguma pessoa de tráfico infantil pega ela e você nunca mais vê a criança. Você nunca mais vê adolescente. A gente tem que vigiar, porque, infelizmente, essas pessoas, eles lidam com tecnologia. Tem gente que lucra. Você sabe quanto que vale a pornografia infantil? Vale milhões. Você sabe quanto que vale? É triste falar dessas coisas. Órgãos. Vale milhões. Eles lucram com isso. Eles não estão nem aí. Eles fazem vítima e mais vítima e faz vítima. E o que isso acontece? Acontece igual aquele caso que a gente viu, infelizmente. Que os pais pegaram o menino, bateram no menino, cortaram os órgãos genitais da criança. Passou um mês, estava solta e andando, e rindo ainda. Passa um mês, está solta andando por aí e a criança fica lá toda sequelada, machucada. Porque, infelizmente, as leis daqui são umas leis de porcaria. Infelizmente. E, infelizmente, o que acontece com a maioria de nós, quando vão contar alguma coisa, esses abençoadinhos pega e não acolhe a vítima como deve ser acolhida. Tem muitos que acolhem? Tem. Mas a imensa maioria fica a favor do abusador. E também, quando você for fazer uma denúncia, descobri que a minha vizinha lá tá sendo abusada. A menininha chegou pra mim e contou que tá sendo abusada, só que eu não sei o que fazer, que eu não posso ir lá bater no abusador. Não vai bater no abusador não, você não é polícia não. Quem faz a parte de investigação, prisão, é a polícia. Você não vai lá querer achar que vai fazer justiça com as próprias mãos, que você vai dar ruim. Você não tem obrigação de fazer justiça com as próprias mãos. Você vai acionar o Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, os profissionais, é o Ministério da Saúde, não sei o que, os órgãos de denúncia, as notificações. Tem um sistema aí que quando os educadores profissionais podem acionar o sistema
faz a notificação e esse sistema começa a investigação. Mas, se você for fazer uma denúncia, é importante você falar o que está acontecendo. Por quê? Muitas vezes pode ocorrer dos policiais irem lá e não encontrar nada. Os policiais podem ir lá e não saber o que está acontecendo. Então é importante você falar assim, olha, tem criança tal que está sendo abusada, que está acontecendo isso, isso e isso. Quem abusa tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, você vai denunciar de forma anônima. Quando você liga para o número 100 ou 180, eles não sabem quem denunciou. Mas a partir do momento que você denunciou, você pode salvar uma vítima de abuso da vida inteira. Então você pode estar salvando essa vítima, essa criança, esse adolescente, essa mulher. Às vezes a gente nunca faz justiça com as próprias mãos. O profissional, o que ele pode fazer? O profissional, nós profissionais que lidamos, posso estar lidando com a mulher que passou por abuso, com a criança que passou por abuso, com o adolescente que passou por abuso, ou com até um homem que passou por abuso, um adolescente. O que a gente faz? A gente vai colher o relato de tudo que ele falar. Tudo que ele te disser, você vai anotar, vai deixar tudo anotado. Mas por que isso aqui é importante para você? Porque a polícia faz a parte da justiça, mesmo que eles não sejam lá maravilhosos ainda, que as leis não funcionem totalmente como a gente gostaria, mas já está começando a funcionar, está começando a andar, que a gente está vendo que muitos abusadores estão sendo presos, muitos pais e mães estão sendo presos. Então está começando a andar, está começando aquele momento assim, tá indo. Então vamos um pouquinho, né? E também, de repente, chega uma criança para contar para você e você é profissional. E a criança fala assim, tia, eu quero te contar uma coisa, mas eu quero que você me prometa segredo. Eu quero que você prometa segredo. Nunca prometa segredo para uma criança. Você fala assim, olha, primeiro você me fala e depois eu vou te dizer se eu mantenho segredo ou não. Por quê? Se você prometer segredo para criança, aí você vai lá e conta o que está acontecendo, a criança vai ser retraumatizada com o que você prometeu segredo. Não minta para a criança, fale a verdade para a criança. Fala assim, eu não posso prometer esse segredo, que tem coisas que a gente não pode manter segredo entre certas coisas. Primeiro você me conta o que está acontecendo, depois eu falo para vocês se eu posso manter segredo ou não. Mas nunca prometa segredo para uma criança. Também nunca exponha a vítima. Se descobrir que alguém com uma criança, adolescente passou por abuso, nunca exponha a vítima. Se você for profissional, você conversa com a pessoa, olha, igual eu converso com a pessoa. Quando eu faço depoimento, eu falo assim, olha, eu posso colher o seu depoimento, eu posso colher o seu depoimento para que outras pessoas saibam que existe o tratamento, que tem tratamento e tudo. Eu posso colher o seu depoimento, você me passa o depoimento. Aí eu posso perguntar pra pessoa, você quer que põe seu nome ou você não quer que põe seu nome? Aí tem pessoas que já estão tranquilas, deixa eu colocar o nome, a gente coloca o nome e coloca o depoimento. Mas nunca expõe a vítima, não sai contando pra todo mundo, que fulano passou por isso, que ciclano passou por isso. Professor, educador, não sai contando que a criança passou por isso. Você é amiga da mulher, não fica contando pra todo mundo, porque às vezes a pessoa se sente mal. Então, ser profissional, pergunta se a pessoa quer prestar, tipo assim, fiz um tratamento na pessoa e quero colher o depoimento. Pergunta se a pessoa aceita passar o depoimento, se ela quer passar o depoimento. Todos os depoimentos que tem na minha página são de pessoas que quiseram passar o depoimento e que aceitaram passar o depoimento. E também não ouça a vítima em qualquer ambiente. Procure um lugar reservado, um local silencioso, onde que ninguém vai te incomodar. Não ouça ela em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Preserve a integridade da vítima. E também procure uma escuta especializada. Depois pesquise no Google, escuta especializada. Lá fala um pouquinho de uma lei que é da escuta especializada, que fala como que você pode ouvir melhor uma vítima de abuso, quem passou por abuso. Que é uma lei, é o Decreto 9.603,
de 2018, que fala um pouquinho sobre a escuta especializada. Aí tem um artigo que fala tudo direitinho da escuta especializada. E o que cabe a nós profissionais, o pai e mãe? Cabe a gente assegurar o acolhimento, cabe a gente promover a proteção, a atenção, cabe a gente fazer essa parte. A parte de justiça, de prisão, de investigação, é com a polícia, é com os investigadores, é conselho tutelar, é polícia, é delegacia da mulher, é essas pessoas, é órgão de investigação, Ministério de Investigação, é eles que fazem essa parte, não cabe a nós. A nossa parte é acolher, proteger, amparar essa pessoa que passou por abuso. Tá ali com ela, ser uma ponte de apoio. E sempre que nós atendemos essa pessoa, atender com coração, com muito amor por essa pessoa. Seja a gente profissional, seja a gente familiar, seja a gente que está próximo. A gente também tem que buscar a linguagem de acordo com o desenvolvimento da criança. Porque tem coisa que você vai falar para criança de 3 anos, você não vai falar para criança de 12 anos. Cada um você fala de acordo com a linguagem da criança. É importante falar de acordo com a linguagem da criança. É importante estar atento a isso. Isso dá um pouquinho sobre o desenvolvimento cerebral da criança, do adolescente. Como que é o desenvolvimento cerebral, né? Porque o abuso aí gera muitos danos na vítima. E até afeta o cérebro também. E de repente a pessoa começou a me falar do abuso, começou a me relatar o abuso. O que eu faço? E depois vocês deixam as perguntas aqui, viu? A criança começou a me relatar abuso, a mulher, a pessoa começou a falar o que aconteceu o abuso. O que eu faço nessa hora? Quais são as primeiras palavras que eu devo falar para acolher essa pessoa? Eu vou falar agora. Então vamos lá. A primeira parte você vai falar assim: eu acredito em você. Porque muitas vezes as vítimas têm medo de ninguém acreditar nelas. Muitas vezes quando elas falam, tem pessoas que retraumatizam ela, ficam contra elas, infelizmente. Então se você falar assim, eu acredito em você, naquele momento é como se todo o amor do mundo viesse perto dela. Tipo assim, nossa, alguém tá me ouvindo e acredita em mim. Eu confio em você, eu acredito em tudo que você tá me falando. A segunda parte. Você é muito corajosa ou corajoso em me contar o que aconteceu com você. Porque muitas vezes quem passa por abuso sente que não tem coragem, se sente com medo, se sente com vergonha. Então, e por que é muito difícil também uma vítima de abuso contar? Porque no cérebro de uma criança, do adolescente ou de uma pessoa que já passou pelo abuso, o que permeia ela? De acordo com estudo científico, permeia a culpa, o medo e a vergonha. Porque muitas vezes a pessoa fica pensando que a culpa é dela de ter passado por abuso. Ela tem vergonha, ela tem medo. Então permeia isso na cabeça dela. Então é muito difícil para ela poder contar. Então quando ela conta, é muita coragem que ela tem de contar o que aconteceu. Então fala assim, nossa, você é muito corajosa por me contar o que aconteceu com você. E a melhor parte que uma vítima de abuso adora ouvir, que você deveria falar com todo o coração, é falar: você não tem culpa do que aconteceu. A culpa é toda do abusador. E eu incremento ainda, eu falo assim, ele que é o criminoso. Eu incremento ainda, eu falo assim, a culpa é toda do abusador e ele é o criminoso, ele que é o criminoso. Mas você pode falar, como é criança, né? A criança fala assim, a culpa é toda do abusador. A culpa não é sua.
Meu filho, você imagina o que é pra uma vítima de abuso entender que a culpa não é dela? O coração dela, nossa, dá um alívio no coração dela quando ela entende que a culpa não é dela. Que por anos e anos e anos e anos ela levou essa culpa. Ou por meses e meses, dias e dias, quando é uma criança, ela levou essa culpa, carregou essa culpa de que a culpa era dela. A culpa é toda do abusador. E também uma parte, para quem é da área da saúde, quem é importante, todo profissional, notificar o ato. Quando você notifica, não vai acontecer nada com você. Principalmente se você for da escola, for do hospital, for um profissional. Tem um sistema que você notifica. Todo mundo quando passa pela faculdade tem um sistema que a pessoa notifica. Rafa, não fiz faculdade. Então ligue pro Disque 100, ligue pro 180, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, Delegacia perto dessa região e faça a denúncia. Por que é importante denunciar? Aí, mas Rafa, mas não tenho certeza se aconteceu abuso, não. Eu tô na dúvida, será que aconteceu? Será que aconteceu? A criança estava na dúvida, o adolescente estava na dúvida. Mesmo que você estava na dúvida, a criança estava na dúvida, mesmo que haja dúvida, é importante notificar. Por que é importante notificar? Para que as pessoas saibam o número de casos que tem no Brasil, que está ocorrendo, porque já tem um estádio de futebol cheio de crianças que já foram abusadas, adolescentes que foram abusados, vítimas de abuso. E isso é de acordo com as notificações do Ministério da Saúde, de acordo com a cartilha do Maio Laranja. E tem até uma frase que eles falam: nossa, em 2023 ocorreu uma explosão em casos de abuso. E de acordo com a minha espiritualidade, de acordo com o que o meu mentor falou, já tem 3 estádios de futebol de pessoas sendo abusadas diariamente, a cada segundo, a cada minuto. Criança, adolescente, mulher sendo abusada, sendo abusada, sendo abusada, infelizmente. Agora, estamos no finalzinho, né? Então, de 0 a 10, me diz aí, o quanto valeu essa palestra? O quanto que valeu? O quanto que acrescentou e agregou na sua vida? De 0 a 10, coloca aqui pra mim saber um pouquinho o quanto valeu a pena você ter ouvido e você participar dessa palestra. E vai ficar gravado para você rever essa palestra. Eu vou colocar no meu YouTube também, para depois se você quiser assistir. E vai ficar aqui no Instagram e no Facebook gravado para você rever quantas vezes for necessário. Você pode pegar um caderno e na segunda vez que você for ver, anotar tudo que eu falei, que isso é muito importante. E tem uma parte que eu falei assim: já existe tratamento para o abuso sexual? Sim, existe tratamento. Foi o tratamento que eu fiz na minha vida e que realmente funcionou. Porque hoje eu lembro do que aconteceu, mas não me dói mais. Eu não sinto aquela angústia, eu não sinto aquela tristeza, eu não sinto aquele vazio, eu não sinto aquele cansaço, aquela depressão, aquela ansiedade, as tentativas suicidas, aquela fuga que eu sempre tinha aquela mania de fuga também. Eu já não sinto mais aquilo tudo que eu sentia. O medo da intimidade. Então eu já não sinto aquilo tudo. Os bloqueios na sexualidade, falta de prazer na sexualidade, dor na relação sexual. Eu já não sinto mais isso. Mas por que eu não sinto? Porque eu fiz o tratamento terapêutico. Esse tratamento terapêutico que eu promovo é um tratamento que eu faço a parte diagnóstica. Então, quando você chega até mim, a gente vai descobrir a raiz do porquê que aconteceu o abuso sexual, do porquê que você está tão bloqueado na sexualidade. A gente vai fazer a parte diagnóstica da raiz, descobrir a causa raiz. Descobrir a causa raiz, aí eu faço a harmonização. Nessa harmonização, você já dorme melhor, você já sente mais bem, tira alguma energia que não está te fazendo bem e já desfaz alguns bloqueios. Depois, quando você vai para tratamento, eu começo com a técnica chamada humanoterapia. Nessa técnica de humanoterapia, a gente vai resgatar aqueles principais traumas que estão afetando a sua vida hoje.
que está fazendo você ficar estressada, ansiosa, com sensação de depressão, com vazio, com tentativa de suicídio, com pensamento suicida, pensamentos repetitivos. Quando você lembra do que aconteceu, aquela dor que vem, aquilo tudo que você está sentindo, da humanoterapia a gente começa a tratar. Nas primeiras sessões, 3 primeiras sessões, a gente trata esses principais traumas. Depois de tratar com estoque, a gente vai tratar o que foi afetado. Por quê? Muitas vezes fica gravado, e isso é comprovado com a metafísica da saúde, com a neurociência, que na célula fica gravado as emoções. Então, aquele momento, pode ser que naquele momento você sentiu muita raiva, muito medo, muita tristeza, ódio. Naquele momento você sentiu um monte de coisa. Quando aconteceu o abuso, você sentiu um monte de coisa. E aquilo ficou gravado na sua célula. Quando grava na sua célula, essa célula fica adoecida. A partir dessa célula, outras células começam a adoecer. E aí os órgãos começam a adoecer. E aí é criado os bloqueios, blocos de energia, e faz com que seu corpo fique doente. Então, uma doença, ela sempre começa antes, e uma hora somatiza no seu corpo físico em forma de doença. Então, na Tapa em Estoque, a gente vai tratar os blocos, são os bloqueios de tudo que você sentiu naquele momento. E a gente vai limpar toda aquela tristeza, aquela mágoa, aquela tristeza, aquele desespero, aquela angústia, tudo aquilo que você sentiu. Aí na Tapa em Estoque a gente começa a limpar. Na DDR, você vai falar pra mim, Rafa, tem dias que quando eu lembro de alguém parecido com ele, eu já começo a ficar com raiva, com ódio. Rafa, quando eu lembro do que me aconteceu, eu não consigo dormir, eu sinto insônia, eu sinto tristeza, eu sinto um vazio, eu sinto uma angústia. Aí na Tapa em Estoque a gente começa a puxar toda essa angústia, toda essa tristeza, todo esse vazio, toda essa ansiedade, toda essa sensação de cansaço, todo esse desespero. A gente começa a puxar tudo na Tapa em Estoque, puxa mesmo. Aí eu vou chegar pra você e falar assim, o que você tá sentindo agora? E o que acontece com a maioria das pessoas? Nossa, não tô sentindo mais nada. Aí você vai falar assim, é aquela imagem, quando você lembra dele, você tá sentindo aquilo? Não tô sentindo mais nada, Rafa. A técnica funciona a ponto de você não sentir mais nada. Você lembra, só que você não sente mais nada daquele tanto de sensação ou sentimento que você sofreu na hora do abuso. Porque, querendo ou não, o abuso está afetando você. A imensa maioria das mulheres que passam por atendimento estão com problemas na sua carreira, com problemas no seu profissional, com problemas nos seus relacionamentos amorosos. Porque o abuso, ele afeta várias áreas da nossa vida. Então, às vezes você não sente prazer na relação sexual, tem bloqueio sexual por conta do abuso. Muitas vezes você tem dificuldade de se relacionar por causa do abuso. Muitas vezes você tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, tem dificuldade de se expor por causa do abuso. Muitas vezes você tem uma baixa autoestima, você sente vergonha, você sente culpa por conta do abuso. Porque o abuso, ele gera tantos danos, tantas sequelas na gente. Muitas vezes tem mulheres que adoecem do útero, nos ovários, da vaginite, fica com a garganta toda travada, parece que tá carregando um peso, parece que eu tô carregando um peso aqui, eu não sei que peso que é esse, mas eu carrego um peso e é tão pesado, eu sinto tanto cansaço. Nossa, tem dia que eu não consigo levantar, tem dia que nossa, é tão difícil pra mim, que me dá uma ansiedade. Nossa, parece que eu fico sem saber, sabe? Uma coisa, eu não entendo porque que eu sinto isso tudo. Tudo por conta do abuso. Infelizmente. Porque ele gera tanto, assim, o trauma, ele é tão grande na gente que ele fica gravado no corpo da gente, gravado mesmo, a ponto da gente sentir sintomas físicos. Então o tratamento, a TDR, vai tratando isso tudo. Depois que eu já limpei tudo, que você tá assim, nossa, eu tô muito bem. Rafa, mas você não sabe como que eu tô bem. Aí vem a ressignificação na regressão. Depois que limpou tudo, a gente vai tratar o trauma principal. Aí tratou esse trauma principal, ressignificou aquela célula que estava adoecida, que estava doente. Aquela memória ruim é ressignificada em uma sensação boa, uma sensação de paz, uma sensação de alívio, uma sensação de felicidade. Aí ocorre essa ressignificação.
E depois tem o baralho terapêutico, que é quando você tá super bem, você tá assim, Rafa, eu não sei, mas já não sinto aquele cansaço, já não sinto aquela angústia, já não sinto aquela sensação de depressão, de ansiedade, de desespero. Já não sinto, sabe, Rafa, aquele bloqueio na sexualidade, Rafa, foi resolvido. Agora eu consigo me relacionar tranquilamente, não sinto dor. Eu consigo sentir prazer na relação sexual. Eu consigo me relacionar melhor com as pessoas ao meu redor e também com o meu parceiro afetivo. Aí, vem o baralho pra te dar só um direcionamento. Olha, agora o que eu faço agora? Nossa, Rafa, tô pensando que eu quero fazer tal carreira. Nossa, tô pensando, Rafa, como que tá meu relacionamento? Como é que tá aí? Eu quero saber como é que tá o relacionamento. Como é que tá minha saúde? Minha proposta, minha missão de vida. Como é que tá tudo aí? Aí eu vou olhar no baralho terapêutico e te trazer um direcionamento, uma direção. Para qual caminho que eu sigo depois que limpei, eu chamo de nhaca. Quando eu vou limpar, quando eu faço tratamento de milho, eu faço, nossa, limpei aquela nhaca toda lá. Então depois que a gente limpou aquilo tudo, você se torna uma nova pessoa mesmo. E se você quer fazer atendimento comigo, eu tô oferecendo para quem participou dessa live e assistiu até o final e chegou até aqui, eu tô oferecendo 3 consultas totalmente gratuitas. A primeira consulta totalmente gratuita, a primeira, hein? Totalmente gratuita, onde que eu vou te apontar a causa de alguma coisa que esteja te bloqueando. Rafa, mas parece que minha área financeira está bloqueada. Rafa, parece que minha área amorosa está bloqueada. Rafa, parece que minha saúde está bloqueada. Então, nessa consulta eu vou te apontar o que está te bloqueando. Vou te mostrar o padrão que se repete na sua vida, e até possivelmente na sua família. E de bônus você vai ganhar uma harmonização. Essa harmonização, ela vai limpar energias que não te fazem bem, energias negativas, energia de ambiente, energia absorvida. Vai te fazer alguns bloqueios já seu e vai trazer uma harmonização, um alinhamento para o seu profissional, para o seu amoroso, para as suas emoções e pensamentos, onde você vai se sentir mais bem. Tem pessoas que após essa harmonização falam assim, Rafa, não estava dormindo. Pessoas que não estavam dormindo falam assim, Rafa, nossa, eu não estava dormindo, mas dormi melhor hoje. Nossa, eu comecei a dormir melhor. Nossa, Rafa, eu tô me sentindo melhor. Só com a primeira consulta. Então, me chama no direct e me manda lá, eu quero. Ou você pode deixar aqui também, falando eu quero, que eu vou dar essa primeira consulta totalmente gratuita, mas somente para as 3 pessoas que me chamarem primeiro. Por quê? Eu tenho a minha agenda, tenho meus atendimentos e eu consigo só abrir 3 consultas gratuitas. Mais de 3 pode ser que me atrapalhe. Então, 3 consultas gratuitas para as 3 primeiras pessoas que me mandarem. Tá valendo, as 3 primeiras pessoas que chegarem já ganham. E eu realmente falo, né? Essa semana eu ofereci 3 consultas gratuitas e agora já não tem mais nenhuma dessa semana. Então eu resolvi reabrir porque às vezes alguém que está assistindo a live já passou por alguma questão de abuso, ou tá com outra questão que tá te incomodando no seu profissional, no seu relacionamento amoroso. Então eu decidi que abriria essa primeira consulta totalmente gratuita. E é bom você saber o que tá te bloqueando, o que tá te travando nessa vida, porque às vezes você já foi em vários lugares, foi no centro espírita, foi na igreja, foi não sei o que, e não encontrou a causa do que tava te bloqueando. E aí, na minha mesa, eu consigo te apontar. O que tá te bloqueando é isso? As histórias que estão se repetindo na sua vida é isso? Os padrões que se repetem na sua vida é isso? Você está bloqueado por isso, por isso, por isso? E eu faço a harmonização, que aí você se sente muito melhor. Então eu agradeço a cada um que participou dessa live. Eu sou Rafaela Silva, eu sou especialista no tratamento de abuso sexual e relacionamento abusivo, relacionamento ruim. Eu ajudo as vítimas dessas relações tratando os danos e sequelas para que elas se sintam bem consigo, fiquem bem com o seu passado e possam se abrir para relações saudáveis, quebrando esse ciclo que atrai pessoas abusivas, que atrai pessoas narcisistas, quebrando esse ciclo ruim, quebrando essas histórias ruins que se repetem. Eu agradeço a cada um que participou aqui, vai ficar totalmente gravado. E me diz aí, por que valeu participar dessa live? Me diz aí, quais são os insights que você recebeu? O que mudou na sua vida? Deixa aqui seu comentário. Deixa aqui, contribua comigo. E melhor ainda, compartilhe para mais pessoas saberem, mais profissionais saberem, mais familiares saberem.
Compartilhe até com a sua amiga também, que pode ter passado por alguma situação de abuso. E pra mim foi um prazer, uma alegria estar aqui te auxiliando nessa jornada. Ai, que bom, Noeli. Que bom que te fez bem pra você. Fico muito feliz. Fico muito, muito agradecida. Um beijo pra vocês. Um abraço grande. E sempre vai ter lives abordando sobre esse assunto. E outros assuntos também, trazendo mais... Porque às vezes a falta de conhecimento é o que nos prejudica tanto. E também a falta de descobrir que já existe um tratamento, que muitas pessoas já passaram e não sabem que existe um tratamento. Então só de saber que já existe um tratamento já ajuda muitas pessoas. E muitas pessoas estão precisando desse tratamento. Então compartilhe essa live. Marque seus amigos, marque suas amigas. Foi um prazer, uma alegria ter você por aqui. Caiu até a tiara. Um beijo pra vocês, aquele abraço assim gostoso. E sempre se abrace, viu?